Eu sou Adriano Vilhena, você está no canal UNTO, a Academia de Gastronomia Criativa. Hoje a gente vai discutir assuntos importantes, vou te fazer uma pergunta e a gente vai começar a introdução no pensamento criativo. Vamos lá. Olha só, para a gente começar essa discussão, eu vou precisar, antes de mais nada, contextualizar o que é o sous vide. Porque, na verdade, tem uma provocação nessa história. Estou com o meu roteiro aqui, para a gente seguir assim, passo a passo, e para tudo fazer sentido no final. Para você que não conhece o método de cocção de sous vide, é importante prestar atenção agora nesse primeiro momento. Tá? Vou falar de linhas gerais, claro. A gente tem muito conteúdo de discussão dessa técnica, inclusive novas técnicas criativas, vou falar em breve, construídas, baseadas na observação dessa técnica de sous vide. Eu sou um apaixonado pela alta cozinha, apaixonado por novas técnicas, novos métodos, novas formas de cozinhar e acompanho muito o que a alta cozinha, o que os grandes restaurantes estão fazendo. Esse olhar é muito importante para a gente buscar novos resultados. Então, a gente precisa entender, nesse primeiro momento, o que é o sous vide. Vamos lá. Se a gente for traduzir francês para o português, bem literal, a tradução do termo sous vide significa sob vácuo. Então, é um método de cocção que a gente embala os alimentos a vácuo, cozinha eles com temperatura controlada durante o tempo necessário, retira do vácuo, pode dar um acabamento, fazer uma finalização e apresenta o produto. O inverso da finalização também acontece. Ao invés de eu trabalhar a cor do alimento e tal depois da cocção, eu posso trabalhar ela no começo. Então eu posso trabalhar uma cor, dourar, selar um alimento, embalá-lo a vácuo, trabalhar esse alimento na cocção controlada de sous vide, abrir o saquinho, retirar e apresentar o alimento. Ok? Eu ainda tenho possibilidade de cozinhar e guardar esse alimento por alguns dias e cozinhar e congelar esse alimento. Existem uma série de técnicas para se chegar a esses resultados e existem também uma série de regras a se observar. Essas regras vão nos nortear para a gente minimizar qualquer chance de problemas ao longo desse processo de cocção, visto que esse método pleiteia temperaturas mais baixas. Existe um outro conteúdo que eu já criei falando sobre a nomenclatura desse método, o que é a cocção de sous vide e o que é a cocção em baixa temperatura. Algumas pessoas usam a nomenclatura baixa temperatura e isso gerou algum desconforto em algumas pessoas. Por que baixa temperatura? O que é baixa temperatura? Um exemplo muito simples, uma provocação. Às vezes eu vou na feirinha, lá perto de casa, aos domingos. Eu vou comprar uma coisa para comer e vou tomar uma bebida. Então, eu posso comprar uma coxinha e achar que ela está um pouco fria. Qual que é a temperatura dessa coxinha? Ela vai estar mais ou menos aí a 30 graus? 35? Mas eu achei que ela não está tão quente. Ela pode estar a 25, não está tão quente. E aí eu fui na banquinha do lado e fui pegar uma cerveja. E aí eu achei a cerveja mais ou menos na temperatura de uns 15 graus. Ela não está tão fria. Né? Então, qual que é o parâmetro? Qual que é a base de comparação quando a gente fala baixa temperatura? Se eu for falar na coxinha, eu posso achar que aquela temperatura está baixa para a coxinha. Nossa, não está tão quente, então está baixa para a coxinha. E se eu for na cerveja,
eu posso achar que aquela temperatura não está tão baixa. Nossa, ela não está tão gelada. Essa cerveja está meio quente. Então, o que é baixa temperatura? Como que a gente vai balizar isso? É por isso que surgiu esse desconforto. Exatamente por isso. Então, claro que a gente está falando aqui numa situação de nomenclaturas. Claro, as duas coisas dizem a mesma quando a gente vai falar da técnica. Sous vide ou baixa temperatura significam a mesma coisa, tá bom? Não existe uma regra, precisa chamar de sous vide ou precisa chamar de baixa temperatura? Não. Uns chamam de baixa temperatura, uns chamam de sous vide. Então, se você ouvir os termos, os dois dizem respeito à mesma coisa. Basicamente, é uma técnica de pochear, né? Essa técnica de pocher, ela é a técnica de cozinhar em imersão em um líquido com temperatura de fervura branda. É assim que a literatura traz o que é exatamente essa técnica. O outro nome dessa técnica é escalfar, ou escalfamento. Quando a gente vai escalfar um alimento, a gente coloca esse alimento em imersão na água e a gente tem uma temperatura de fervura branda. O que a literatura considera isso? 80, 90 graus. Não é aquela fervura que vai borbulhar. Qual que é a diferença do sous vide para esse método? Na verdade, é próximo, mas existem algumas diferenças. O método de sous vide é um método de escalfamento controlado. Por quê? Eu vou ter o controle da temperatura através do equipamento. Eu posso colocar lá 52 graus e meio e essa temperatura da água vai ficar constante durante todo o tempo que eu quiser cozinhar. Essa é uma das diferenças. Qual que é a outra diferença? Quando eu vou fazer o método de sous vide, eu preciso obrigatoriamente cozinhar esse alimento sob vácuo. Lembra que eu falei que a tradução literal do termo francês é sob vácuo? Então eu preciso fechar esse alimento numa bolsa, retirar todo o ar desse alimento e colocar para cozinhar. O que isso vai gerar de impacto, de diferença do método de escalfamento ou de pocher? Quando eu vou fazer o método do sous vide, esse alimento está embalado a vácuo, eu tenho ali uma preservação de todos os nutrientes dentro dessa bolsa, dessa sacola. Os elementos voláteis desse alimento vão desprender, mas vão ficar na sacola, assim como os nutrientes que vão desprender vão ficar na sacola. Então, o meu alimento vai soltando componentes de sabor, aromáticos, de cor, mas esses componentes estão dentro da sacola e vai favorecer a impregnar novamente no alimento. Diferentemente de um método de escalfamento, onde eu coloco o alimento dentro da água, ele vai soltando seus elementos voláteis, sua cor, parte do seu sabor, para o meio, que é a água. Então, automaticamente, eu perco parte desses sabores, desses componentes nutricionais, dos aromas. Então, a gente consegue um resultado bastante diferente. A principal diferença não está nisso que eu falei quando a gente vai pensar em resultado. A principal diferença em resultado é que eu consigo uma cocção extremamente regular. Isso dá para a gente uma preservação de umidade incrível para os alimentos. Dá também uma preservação de textura muito importante. E aí que está o grande lance do método sous vide. É um método que vai te entregar um resultado que nenhum outro método te entrega. Aliás, a produção de novos métodos de cocção é importante para isso, porque cada método te entrega um resultado. Cada equipamento também te entrega um resultado. Por isso é importante a gente pensar em não só reproduzir os métodos, mas observá-los para a gente propor novos métodos. É curioso a gente pensar nisso, porque muitas vezes a gente não pensa em propor novos métodos, a gente pensa em reproduzi-los. E aquela história que eu converso muito.
Se a gente ficar reproduzindo sempre o método, a gente vai entregar algo novo para o mercado quando as chances diminuem. É claro que eu tenho que explorar muitos métodos, praticar muito, ter muita experiência com cada método, inclusive errar muito o método, porque dessa forma eu vou vendo todas as possibilidades do método. Mas eu também tenho que olhar para o método de cocção para tentar propor alguma coisa nova. As pessoas que estudam comigo já viram que eu proponho, em cima da observação do método de sous vide, 2 métodos de cocção novos, que você não vai achar em literatura, não tem registrado em livros, tem nos meus registros e nos meus cursos. Não é algo complexo, mas é algo diferente. Te entrega o quê? Algo diferente. A gente precisa ter esse olhar de observação para propor uma coisa nova. Então o sous vide, em linhas gerais, vai ser isso. Claro que a gente tem uma série, como eu disse, de regras a respeitar para a gente evitar que, por exemplo, patógenos alimentares, né, nocivos à saúde, se reproduzam ao longo do processo de cocção, se eu usar principalmente uma temperatura de cocção abaixo da temperatura de pasteurização. Se eu usar uma temperatura abaixo de 64,5 graus, 65 graus, por muito tempo eu começo a ter um risco, mas que é sanado com alguns detalhes técnicos. Por isso que hoje a gente não vai se ater a falar exatamente do sous vide, é só uma introdução e num outro momento, nos outros vídeos, você procura mais informação aqui comigo, que com toda certeza você vai ter essa informação com muito mais detalhes, tá bom? Vamos falar então da proposta do vídeo, né? O que é o sous vide para você? Eu estou perguntando de uma forma diferente, né? Para a gente entender, eu não estou perguntando para você o que é o sous vide. Eu já te falei sobre isso. Se você já sabe, estamos conversado. Eu estou perguntando o que é o sous vide para você. E isso faz toda a diferença. A maneira de perguntar vai direcionar uma resposta e vai direcionar um caminho muito diferente de que se eu perguntasse diferente. Então eu vou perguntar o que é o sous vide para você e a gente vai começar a entender a introdução que eu proponho ao pensamento criativo, né? Por que é importante perguntar o que é o sous vide para você? Quando eu vou fazer essa análise do que é o sous vide, eu já tenho isso posto em uma série de livros, conteúdos. Isso já é conhecido e sabido. Todo mundo já sabe, poxa, o que é o sous vide? Ah, o sous vide é essa técnica, desse jeito, desse jeito. Mas eu pergunto para você, o que é o sous vide na sua visão? Aí você vai me trazer uma interpretação do método. E é exatamente aí que eu quero. Eu quero o seu olhar. A partir do seu olhar, eu vou ouvir uma pontuação sua, vou considerá-la, vou fazer uma análise para gerar um resultado. O que eu estou dizendo aqui é que eu preciso perguntar dessa forma para muitas pessoas, não só para uma. Não faz sentido perguntar isso só para uma pessoa se eu estou querendo gerar um resultado novo. O que eu preciso é perguntar para o maior número de pessoas possível para eu gerar um resultado novo. Esse é um processo criativo das pessoas que também entendem o meu trabalho e acompanham, estudam comigo, lá nas disciplinas da faculdade e nos outros cursos, que diz respeito à interação social. Eu chamei esse processo criativo de interação social. Por quê? Você precisa obrigatoriamente consultar o outro. Isso é uma premissa básica para quem quer estar criativo. Você tem que acessar a informação através do olhar do outro. Então eu vou perguntar para ele o que é o sous vide para você e uma pessoa vai me falar, poxa, para mim o sous vide é revolução. Outra vai dizer, pô, para mim o sous vide
é o ápice da técnica. O outro vai dizer, para mim, o sous vide é mais tempo de sabor. Eu falo, poxa, mais tempo de sabor? Me fala mais disso. Por que mais tempo de sabor? Eu falo, poxa, esse cara tem alguma informação técnica a mais para mim. E a conversa vai, ela se desdobra e ela pode me dar uma série de elementos para eu criar alguma coisa nova a partir daí, por exemplo. Então, quando a gente pensa na atuação do novo, a gente vai pensar também numa nova forma de abordar as pessoas por uma coisa que já existe. O sous vide já existe. E eu tenho que abordar essa pessoa de uma nova forma. O que é o sous vide para você? Várias pessoas vão me dizer, eu vou juntar esses elementos e vou tentar propor uma coisa nova, que seja uma discussão teórica. E que essa discussão te dê elementos para você testar alguma coisa na prática. E aí a situação vai desenrolar para você começar a perceber que a interação social faz todo sentido na busca de um resultado novo. Então o método, o processo criativo de interação social, ele diz respeito a 3 alicerces, a 3 etapas. Eu tenho que interagir, depois eu tenho que analisar e depois eu tenho a possibilidade de um novo resultado. Esse método é muito simples, parece óbvio, a gente já falou sobre a simplicidade em outros momentos, a força da simplicidade, a importância da simplicidade para a construção de métodos, de ferramentas, para levar a gente em outros lugares. A gente não precisa ir para a complexidade, né, apesar de ser importante em alguns momentos, mas é uma ferramenta muito simples. Se você fizer a ferramenta de interagir socialmente com as pessoas, analisar as respostas e os resultados que você tem na mão, claro que você precisa registrar isso para ter o potencial de análise, porque a gente não vai decorar tudo, a gente não vai gravar tudo. E depois a gente tem que trabalhar em cima de um novo resultado, entregar um resultado diferente para o mercado, tá bom? Então a gente parte desse ponto de um processo criativo para entender o sous vide aqui, ele é só um exemplo, ele é só um exemplo. Eu estava conversando agora há pouco com o pessoal aqui da produção e como que o olhar das pessoas podem nos dar respostas para a solução de problemas. Eu perguntei a algumas pessoas aqui o que uns objetos aqui traziam de informação para elas. E uma dessas pessoas falou que isso aqui era um prato de comida. Eu vou mostrar para vocês. Isso é um prato de comida. Né? Por quê? Isso é uma peça decorativa que para uma pessoa fazia sentido, porque provavelmente ela já viu algo parecido sendo servido dessa maneira. Se eu não perguntasse a ela o que aquilo parecia, eu não ia pegar essa informação. Então, ela me relata que é exatamente isso, só que com peças comestíveis dentro de outros elementos que não são comestíveis. Né? E é sensacional você entender de um processo através do olhar do outro. E isso é muito legal, isso é muito rico. Né? Então, buscar o olhar do outro para a construção de uma relação sua, também do seu olhar. Né? Sensacional. Falei, poxa, incrível, incrível isso. A gente precisa mesmo acessar essas outras pessoas, interação social. Né? Premissa básica da criatividade. Ok? Vamos ver o que eu tenho mais aqui. Claro que a gente vai explorar essa pergunta dessa forma que eu fiz, mas a gente pode explorar de outras formas e tudo mais. E a gente pode, principalmente, fazer uma coisa que é muito recorrente nos processos de criação. A gente pode limitar a resposta. Isso é genial, porque você coloca uma certa pressão na pessoa e ela precisa desenvolver, ela não tem mais liberdade para conversar da forma que ela quiser. Então, um exemplo. Eu vou perguntar para você, o que é o sous vide para você, mas você vai me responder somente com 3 palavras. Ou então, eu vou falar, o que é o sous vide para você, mas você só tem uma frase para me responder. Ou então, uma única palavra. Ou, mais ainda, você tem um gesto, uma expressão. Você não pode falar. Quando eu limito, eu provoco nas pessoas
indução de processos criativos. Ela precisa acessar novas ferramentas. Ela está aprisionada. Ela não tem todos os recursos que ela teria. Ela não tem, por exemplo, a retórica de toda a argumentação, tal, para tecer todos os comentários, o sous vide para mim, tal. Não, não pode. Se ela falar o sous vide para mim, ela já acabou a quantidade de palavras que ela pode dizer. Então, quando você limita esse processo, você induz um processo criativo mais efetivo no sentido de a pessoa tem que acessar novos lugares, né? Então, essa discussão de você também criar em cima dessa pergunta um novo artifício para entender o olhar do outro também é muito válida. Então, eu não preciso ficar só até aqui. Eu posso extrapolar e começar a brincar mais com isso, né? Bom, por exemplo, pensar em um único método de cocção é mais fácil, é mais simples. A gente consegue reproduzir esse método facilmente. Mas qual o resultado seria se eu juntasse dois métodos? Eu tenho algumas opções. Eu posso juntar um método com outro, fazendo primeiro esse e depois esse. Mas eu também posso juntar os dois em um, né? Eu posso pensar na construção, por exemplo, de um confit que classicamente ele é feito com temperatura próxima a 80, 90 graus, mas eu posso pensar também na construção desse confit dentro de uma embalagem de sous vide. Eu posso pensar nessa construção com temperatura muito mais baixa. Eu posso pensar que o tempo vai ser muito mais alto, mas que o processo de, vamos falar, de cocção das fibras desse alimento vai ser impactado de forma diferente. Então, consequentemente, o resultado é diferente. E se você só reproduz o método de confit no forno, por exemplo, a 90 graus, você nunca vai saber qual é o resultado do confit no sous vide. Então, juntar elementos pode vir da sua interação social. Pode vir de alguma resposta que você teve. Às vezes, uma pessoa que você perguntou falou assim, você perguntou o que é o sous vide para você? Ele fala, o sous vide é uma técnica super moderna aí, da alta cozinha, mas eu prefiro confit. Você fala, pô, confit com sous vide. Pode ser que funcione, né? E essa interação já existe, obviamente, mas pode partir dessa conversa, tá bom? Claro que a gente não precisa ficar só nessa pergunta dessa maneira. Você pode brincar da maneira que você quiser e a provocação aqui nesse vídeo é de você fazer exercícios de não repetição. Exercícios para você pensar de uma forma diferente. Então, por isso que eu disse que é a introdução do pensamento criativo. Você vai partir de um ponto diferente. Você não vai partir de uma pergunta igual. Você vai modificar a proposta inicial para você ter um resultado diferente. No meio desse caminho vão surgir muitas ideias viáveis de conexão, que você vai testar e validá-las. Se funcionar, você toca para frente, você continua, né? Então pensar muito nesse processo. Queria falar rapidamente para vocês desse exemplo que eu dei, desse método de cocção que eu criei, os dois métodos que eu criei a partir da observação do sous vide. Olha só, eu não uso equipamento, eu não uso embalagem a vácuo, eu não uso a embaladora, eu uso o que você tem à disposição em casa, que é o que os caras lá atrás usavam. Sabe como que eu cheguei no método, na construção dele? Eu apliquei o meu processo criativo de interação social. Eu busquei, através das pessoas, saber o que elas achavam mesmo do método. E sabe um instrumento incrível para você fazer isso hoje? A internet. Sabe essas perguntas que você lança assim, no Facebook, ou no Instagram, ou sabe essas coisas do LinkedIn, Twitter, a interação que acontece ali? Aquilo ali é riquíssimo, aquilo é ouro pra gente.
Aquilo é uma ferramenta maravilhosa para a gente pegar o olhar das pessoas e contribuir com a nossa discussão. Então, eu fui, através dessa ferramenta, procurar entender o que era o sous vide para as pessoas. Sabe o que aconteceu? Muitas pessoas me relataram que gostariam de reproduzir o método em casa, mas que não tinham equipamento. Nem uma embaladora a vácuo potente, nem o equipamento de sous vide, que é o termocirculador. Então, para chegar naquele resultado, era muito difícil. O método que eu criei, ele chega num resultado muito, muito, muito parecido com o resultado do sous vide. Claro que eu vou perder algumas propriedades que o sous vide preserva. Propriedades nutricionais, propriedades do gosto. Eu vou perder, porque o meu método é feito em água. O meu método é um método intermitente de cocção. Quem estuda comigo sabe todos os detalhes. Te convido a conhecer esses detalhes comigo. Mas é um método que entrega um resultado incrível e você precisa de uma panela e fogo, água e o seu alimento. E ainda, esse método dá a possibilidade da gente fazer duas coisas juntas. A produção de uma base de sabor e a produção de um prato principal, por exemplo. A gente vai fazer duas coisas juntas com um resultado que a cocção comum não te entrega, com um resultado que o forno não te entrega, pela simples observação de um método e o processo criativo de interação social. Funciona, dá resultado, é muito bom e importante porque te posiciona no mercado, a partir do momento que você apresenta uma coisa nova para o mercado. Isso te posiciona. Sem sombra de dúvida, a gente precisa entender, por exemplo, o que é o sous vide, quais são as formas de cocção existentes, o que as pessoas estão achando, qual a necessidade, qual o problema a se resolver. As pessoas queriam fazer um método, mas não tinham equipamento. Partindo desse problema, eu fui, através do referencial que eu tinha, de um arcabouço de saberes, construir uma coisa nova, uma nova proposta, para ensinar para as pessoas. Já há muitos anos no meio do ensino e da educação, isso para mim faz todo sentido. Entregar às pessoas o que elas precisam e, além do que já existe, uma coisa nova. Então, te convido a fazer os exercícios e de pensar de uma forma nova, inovadora, começar o pensamento criativo para a gente se posicionar no mercado. Te convido a estudar os métodos de cozinha para tentar criar uma coisa nova. Te convido a registrar tudo isso. Te convido a continuar essas conversas aqui no Unto, seu canal de gastronomia criativa. Essa academia que tem muito para compartilhar e trocar informação com vocês dessa forma, como eu digo. Todo mundo sai ganhando. Acompanha os vídeos, acompanha a gente na rede social, compartilha as informações que você tem, vamos trocar informação e até o próximo episódio. Valeu, um abraço, até mais.